Para mim e para a Ediana é um prazer poder estar com os irmãos aqui mais uma vez. Neste final de semana, nós temos estado aqui, especialmente num retiro de pessoas que estão fazendo ou se preparando para fazer escola discipular, domiciliar, promovido pelo irmão Ivens. E para mim e para a Ediana foi um tempo de muita alegria, satisfação poder estar aqui. Estamos aqui também para a conferência das igrejas bíblicas que começa amanhã. E após isto, então, nós retornamos a Salvador, na Bahia, onde estamos servindo ao Senhor. A maioria de vocês sabem que nossa família tem tido um ministério de venda de Bíblias e livros, e porque compramos muito e não estamos atrás de lucrar com isto, então nós vendemos de um preço bem menor do que as livrarias. Então lá atrás você encontra, por exemplo, uma novidade, é uma Bíblia capa de couro legítima. O pastor Alain e a esposa têm exemplar aí, se você quiser olhar. Esta é a Bíblia para durar muitos anos. E então, uma pessoa como eu, que gosta de saber onde é que está na página, fazer as anotações, uma Bíblia que dura muito tempo, ajuda muito. Além disto, tem outros livros lá, é um devocional em inglês para crianças pequenas, para quem está ensinando os filhos em inglês. Fundamentos da Fé é um livro bom para fazer, por exemplo, em culto doméstico, e tem muitos outros lá também. Vos convido então a abrirem as suas Bíblias ao livro de Daniel, aqui hoje à noite. E vamos então baixar as nossas cabeças em oração e falar com o Senhor. Obrigado, ó Pai, por tua santa palavra. Nós estamos aqui para cultuarmos a tua pessoa. Tu és um Deus que falas e tens se revelado por meio da Bíblia Sagrada. Fale para que nós ouçamos e recebamos a tua palavra com espírito de humildade nesta noite. Nós rogamos isto no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos olhar hoje à noite especialmente o capítulo 3, mas eu quero ocupar primeiramente um pouco de tempo criando a situação em Daniel capítulo 1, nos versículos 1 e 2. A Bíblia afirma que Nabucodonosor foi contra a cidade de Jerusalém, ele rei da Babilônia, e diz no versículo 2, o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Notar aqui então que Deus foi quem deu esta vitória ao rei pagão Nabucodonosor. No capítulo 2, ele tem um sonho. E este sonho, Deus então deu
a Daniel compreensão deste sonho que outra pessoa tinha e nem tinha revelado. Aliás, Deus revelou o sonho a ele e a interpretação também. E no sonho, Nabucodonosor tinha visto uma grande estátua, uma grande imagem com diversas partes de metais diferentes, e foi dito claramente por Daniel: Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro. Essa imagem então representando o futuro quanto a governos daquela região. Agora, recebendo então realmente de Deus esta informação que ele era esta cabeça de ouro, ele se exaltou, ele se tornou orgulhoso. A soberba é um grande pecado contra o Senhor, e quando o homem, talvez vocês tenham conhecido algumas pessoas que começaram a vida bem pobrezinho e cresceu muito em riqueza, e talvez essa pessoa então se tornou muito orgulhosa, muito soberba, e passou a maltratar as pessoas diante daquilo. Assim foi com Nabucodonosor. É tanto que no capítulo 4, por exemplo, que ocorreu um pouco depois do capítulo 3, mas para lhe dar a entender a soberba deste homem e o maltrato de pessoas: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel então fala a Nabucodonosor, nesta oportunidade que ele teve de avisá-lo que ele estava vivendo em pecado. Ele estava maltratando as pessoas. Beltesazar, neto dele, alguns anos mais tarde, foi dito o seguinte, e dito sobre Nabucodonosor: ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, e nota bem, Deus é quem dá até entre os pagãos, não só em Israel, mas mesmo entre os pagãos. Deus deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Ele realmente é o Deus não somente de Israel, mas aqui no Brasil, lá na Rússia, no Japão e em todo canto. Ele é quem exalta e quem também abate os líderes. Aí ele diz: por causa da grandeza que lhe deu, isto é, que Deus deu a Nabucodonosor, povos e nações, homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, está vendo o abuso do poder, e a quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava e a quem queria abatia. Assim a Bíblia descreve este homem. Aliás, quanto ao estabelecimento de governo aqui no Brasil, quando foi estabelecida a Constituição, houve uma divisão de poderes. São 3 poderes: o executivo, o presidente, tem o legislativo, que é o Senado e os deputados federais, e aí tem o judiciário. E foi dividido o poder assim, é assim aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, justamente a fim de que alguém não se torne um ditador, que então ignora a lei e maltrata as pessoas. Então, Nabucodonosor,
não tinha ninguém a quem ele prestava contas. Quer dizer, humanamente falando, né? A Deus todo mundo tem. Então, nesta situação, nós encontramos Nabucodonosor entrando no capítulo 3. Então, vamos lá no capítulo 3 agora. Eu não vou ler todo, uma boa parte eu vou resumir. Mas no capítulo 1 diz: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro. Ele já tinha visto aquela no sonho, a imagem, e ele, o cabeça de ouro, ele levanta então essa imagem que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Isto é muito alto, é cerca de 27 a 30 metros de altura. É então igual a um prédio de 9 ou 10 andares de altura. Você pensa no prédio aí, bote outro em cima disto e seria mais ou menos a altura desta imagem que ele construiu. Obviamente construído numa planície, como diz aqui, poderia ser visto de muito, muito longe. Logo que a imagem então é feita, no versículo 2, ele manda chamar todos os oficiais de todas as nações que ele tem conquistado para vir para a consagração ou dedicação desta imagem. Nós encontramos isso no versículo 2. E todo mundo atendeu o chamado e veio no versículo 3. Agora, para que chamar todo mundo para estar presente para a dedicação dessa imagem? Nos versículos 4 e 5, nós encontramos isto. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Nós vamos ver então neste capítulo que o centro da questão é adoração. E nós intitulamos o nosso estudo hoje à noite: Adoração em Tempos Difíceis. Nabucodonosor queria que todos os povos então prostrassem e adorassem esta imagem dele. Tinha também um incentivo para esta obediência. No versículo 6, qualquer que se não prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. O provável é que esta fornalha estava lá justamente, tinha sido usada para derreter o ouro que foi usado na construção então dessa grande imagem. E versículo 7 nos diz que aquela multidão de pessoas, provavelmente até poucos milhares de pessoas, todos se prostraram para adorar a imagem de Nabucodonosor. Pelo menos quando a pessoa acha que tem algum benefício para si em seguir as ordens da autoridade, elas fazem. Nesse caso, era questão de vida. Se iam continuar vivo, a obrigação era adorar.
Na hora do teste, são poucos os verdadeiros adoradores do Senhor, mas nós vemos alguns destes, 3 especificamente. Nos versículos 8 em diante, diz: ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus diante do rei Nabucodonosor. Tinha 3 homens chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. Talvez você possa se lembrar de vezes quando você era menino assim, de uns 5, 6, 7 anos, quando seu irmão fez alguma coisa e você foi lá dizer para o papai ou a mamãe: meu irmão fez isso aqui. Muitas vezes a gente não vai diretamente para a pessoa, como Deus ordena que façamos, e em vez disso é fofocar, entregar o irmão. Esses aqui estavam prontos e dispostos a fazer isto, e foram ao rei, né, e disseram a ele, especificamente lendo o versículo 12: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram. Está aqui essa palavra que eu venho dizendo, que está no centro, no cume desta história. A imagem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. O rei com isto fica muito furioso e manda chamar eles, e começa até bem. Ele pergunta no versículo 14: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Ele não simplesmente aceita a acusação e manda eles logo para a fornalha. Ele, primeiramente, ele investiga e pergunta se é o caso. Ele continua dizendo: eu vou dar a vocês uma segunda chance. Vou mandar tocar a música de novo, e se vocês se prostrarem e adorarem a minha imagem, tudo bem. Mas, no versículo 15, e aqui entra na parte crucial da história: porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo, repetindo a ameaça. E aí ele entrou onde ele falhou muito. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele não conhecia o Deus Criador, e não o conhecendo somente as imagens de muitos povos que ele já tinha conquistado, e que mesmo que tem olhos não podiam ver, tendo ouvidos não podiam ouvir, braços mas não podiam fazer nada para ajudar, tendo pernas, os homens ainda têm que carregá-los, se vão se movimentar de um canto para outro, nada podem fazer. E ele, que só conhecia este tipo de Deus, ele faz a pergunta: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Realmente, o que Nabucodonosor está fazendo aqui é se declarando como Deus. E homens, muitas vezes, quando alcançam grande altura de poder, efetivamente se fazem como infalíveis, que são os donos da verdade,
e todo mundo tem que se prostrar e adorar aquilo que eles dizem. Agora, deveríamos perguntar: por que é que Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram? E a resposta está nos 10 mandamentos. Em Êxodo capítulo 20, Deus diz: foi eu que tirei vocês lá do Egito, agora eu vou lhes dar algumas ordens. A primeira sendo: não terás outros deuses diante de mim. Só existe eu como Deus vivo e verdadeiro, só existe eu como Criador, e não tenha outros. Quando se trata de nós seres humanos, o costume é pensar: o pastor Alain vai construir esse prédio aqui, um homem sozinho não ia nem poder fazer isso aqui, né? Tá aquelas linhas grandes ali que estão apoiando o teto, um homem sozinho não vai colocar lá. E por isso nós passamos a pensar que quanto mais tem de ajuda, mais ligeiro faz a coisa. Só que não é assim com Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E sendo Todo-Poderoso, Ele não precisa ajuda de nenhum de nós. O segundo mandamento, então, não farás para ti imagem de escultura. Nabucodonosor tinha acabado de fazer nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, onde Jesus está, por exemplo, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Deus tinha dito nos 10 mandamentos, muito claramente: não é para fazer imagem e não é para prostrar-se diante de tal. Isso especificamente porque uma imagem realmente é uma mentira quando comparado com Deus. Ele é, primeiramente, invisível, não se pode vê-lo. Ele, diferente das imagens que nada podem fazer, ele é todo-poderoso, ele pode ver. Ele vê o que a gente faz no escuro, escondido. Então, diante disto, eles tinham desobedecido a ordem do rei. E quando o rei diz, então: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Eles respondem. E nestas palavras nós queremos concentrar o nosso tempo. Mas, desculpe, antes de entrar nisto, deixa eu dizer que uma coisa que eu estava me esquecendo aqui, nem sempre o ataque quanto a aquilo que Satanás faz para nos levar a desobedecer a Deus, nem sempre pois bem, ou você nega a Jesus, ou então nós vamos tirar a sua cabeça. Aqui não foi negue que Deus existe, ou então eu vou lhe jogar no fogo. A questão foi: você prostra e adora, senão vai para o fogo. E cabe muito bem a gente perguntar: onde é que Satanás está atacando hoje em dia?
Que são as áreas em que Ele quer nos levar à desobediência do Senhor? Certamente seria a questão do gênero. 30 anos atrás não era necessário dizer isto, mas hoje em dia a gente tem que dizer. A Bíblia diz em Gênesis 1:27, e criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quer dizer, muitos de nós aqui, Deus nos criou homens e as demais são mulheres. Não é coisa que nós escolhemos. Deus não errou. Ele faz do sexo que Ele quer. E nossa obrigação é sermos contentes, gratos a Ele por essa sexualidade. Outra área certamente que o diabo tem atacado muito nos nossos dias é a questão de dizer que o sexo livre. A Bíblia é muito claro em dizer que Ele nos fez com essa distinção. Todos dois, homem e mulher, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Porém, tem umas diferenças também, planejadas por Ele, para a glória dEle. O casamento, hoje em dia a gente tem que dizer, o único sexo é dentro do casamento entre um homem biológico e uma mulher biológica. Não uma pessoa que se diz de um sexo diferente do que biologicamente é. Então, estes seriam alguns exemplos, e tem vários outros, de maneiras em que nos nossos dias o diabo nos ataca, querendo que a gente negue a verdade. Sadraque, Mesaque e Abednego então respondem o rei da seguinte forma: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Pense comigo sobre o que estão dizendo. Primeiramente, note bem, nosso Deus a quem servimos. Eles não vão começar a servir a Deus nessa crise, não. Eles já vêm vivendo isto no dia a dia. Mas aí eles afirmam uma verdade importante sobre o seu Deus. Se o nosso Deus quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. O rei tinha O rei tinha acabado de dizer: quem é o Deus que pode livrar vocês da minha mão? Eles dizem: o nosso Deus pode. Isso diante do rei. Estão vendo ele com os olhos? Estão. E ele está furioso de raiva. A fornalha, não sei se era bem pertinho, se podiam ver no momento, mas certamente sabiam onde estava e da ameaça.
E este Deus de quem estão falando aqui, que afirmam que Ele é poderoso para livrá-los, estão podendo vê-lo? Hein? Não. O Deus que nos criou é invisível. Mas por ser invisível significa que Ele não existe? Não. Continuo perguntando, nós temos algum registro de exemplo de antes disto Deus livrar alguém que foi jogado dentro do fogo? Temos? Não. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego compreenderam que o Deus que livrou Noé do dilúvio, o Deus que tirou Ló de Sodoma, de derramar fogo e destruir pela perversidade que tinha lá, o Deus que tinha livrado Davi de Golias, o Deus que tinha livrado ele de Saul e tinha livrado Israel da escravidão no Egito. Se ele tinha feito estas coisas, eles compreendiam que ele era soberano sobre toda a sua criação e ele podia livrá-los do fogo. Agora, tem uma palavra aqui de 2 letras que eles usam 2 vezes, que é muito importante a gente considerar. É a palavra se. Se o nosso Deus quer livrar-nos. E versículo 18, se não quiser. É importante que a gente medite sobre isso um pouquinho. Assis, meu irmão lá de Canidé. Assis, alguém vindo a ameaçar a sua filha mais velha, e você tendo o poder na mão, e Assis é policial, tendo o poder na mão para livrar a sua filha, você vai deixar alguém matar ela? Claro que não. E nenhum de nós iríamos permitir isto, tendo o poder nas mãos. E aí o que acontece é que nós costumamos criar um Deus na nossa imagem. E imaginamos que se Deus tem o poder para livrar um filho dele, a quem ele ama, o que ele vai fazer? Vai livrar. O nosso problema é que nós criamos um Deus à nossa imagem. E Ele não é nosso igual. Ele é nosso Criador. Ele nem sempre age como nós iríamos agir estando naquela situação. Me lembro há alguns anos atrás, lendo um comentário onde o autor disse: se por 24 horas Deus me desse o poder de ser onipotente, eu iria mudar muita coisa. Porém, se com o poder Ele me desse a sua sabedoria, eu não ia mudar nada. Este é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles confiam nele, sabendo do poder dele,
mas eles entendem que Deus não tem revelado uma garantia que vai livrar todos os seus servos só porque Ele pode em toda situação. E é importante que a gente compreenda isto. Nós temos vários exemplos disto na Bíblia. Por exemplo, no livro de Jó, Satanás lança aquele desafio a Deus, dizendo: olha, Jó só te serve porque ele é muito rico, você abençoou ele com 10 filhos, uma família unida, uma família... Ele tem tudo que um homem pode querer. E aí tira isto dele, e aí ele vai blasfemar a sua cara. E Deus responde: mas eu amo a Jó e não vou deixar você fazer isso com ele? Não. Deus agiu lá diferente do que nós. Mas é bom lembrar também que Deus, sendo diferente de nós, se chegou o final daquilo que Ele planejou para aquela pessoa e quer levá-lo para estar com Ele, Paulo diz que é incomparavelmente melhor, não é? Ele leva os seus para o céu. Pense em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, a Bíblia fala de que Herodes tirou a vida de Tiago, um dos apóstolos. Deus não podia ter livrado ele de ser degolado? É claro que Deus podia ter livrado ele, mas não livrou. Quer dizer, não livrou de ser degolado, livrou ele levando ele para o céu. Ao passo que no mesmo capítulo nós encontramos ele livrando Pedro da mesma coisa, milagrosamente, aliás. Então, é importante com isso que a gente compreenda que Sadraque, Mesaque e Abednego compreenderam essa coisa, que só porque Deus tem o poder de livrar, Ele é Deus. Nem sempre compreendemos a vontade dEle. Ele é infinitamente mais sábio do que nós. E por isso eles afirmam para o rei, que está ali já irado, ele diz: tem um Deus que pode nos livrar da minha mão, da tua mão, rei. É o nosso Deus. E nós não vamos adorar a tua imagem. Nós não vamos dizer: se por 5 minutos a gente se prostrar aqui, nós vamos escapar vivos. E afinal de contas, Deus precisa de nós para proclamar a sua palavra para as pessoas. Todo mundo está fazendo, nós temos que fazer também. Eles não pensaram assim. Eles têm convicção que se Deus quer livrá-los, Ele livrará. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles estavam dispostos a dizer: para nós é melhor morrer obediente ao Senhor do que viver desobediente. O rei, com isto, ficou mais irado ainda, já estava irado. E nós vemos em sequência a ação dele justamente para garantir aquilo que ele tinha dito. Ele tinha dito:
cadê esse Deus que pode livrar vocês da minha mão? E por isso, vamos esquentar o fogo 7 vezes mais, para não escapar. Pode ser que no fogo mais frio, fogo não tem frio não, né? Mas de qualquer maneira, ele acha necessário esquentar mais ainda. E além disto, no versículo 20, ele ordenou aos homens mais poderosos, aqueles que malhavam, aqueles que eram grandões e fortes: ninguém vai poder tirar esses 3 das minhas mãos, né? Os mais poderosos que estavam no seu exército. E aí no versículo 21, ainda manda amarrar para não escapar. Não ter um Deus que pode livrá-los da mão de Nabucodonosor. O fogo estava quente, versículo 22, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Imagine que você fosse um desses soldados. Você entende que o fogo está muito quente. Mas você ouviu também que estes homens têm dito que tem um Deus que pode livrar. E o rei, se escapulir da mão deles, o que vai acontecer com eles? Vão morrer. E por isso se dispuseram até a morrer, para lançar esses homens na fornalha. E lá caíram dentro, amarrados, como diz no versículo 23. Versículo 24, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados ou amarrados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens, não amarrados, mas soltos, que andam passeando dentro do fogo. Não é lá que você passeia não, né? Sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Certamente havia alguma coisa quanto ao quarto que chamou a atenção dele, com alguma coisa extraordinária. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Lembra-se agora, isto tudo estava acontecendo diante de, tudo indica, milhares de pessoas. Os grandes e até pequenos oficiais do reino, todos estavam lá. E diz no versículo 27, ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, a parte que queima primeiro, né? Nem os seus mantos, a sua roupa se mudaram, nem cheiro de fumaça não tinha neles. O fogo só queimou uma coisa, que foi? As cordas, né? As cordas que amarravam eles, isto queimou. Podiam então andar lá dentro do fogo. Ele é o Deus mais poderoso do que o fogo.
O resultado, no versículo 28, falou Nabucodonosor e disse, diante de toda essa multidão de pessoas: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e levou os seus servos que confiaram nele. Demonstraram isto, pois não quiseram cumprir a palavra do rei. Nota bem, ele chama a atenção ao fato que eles foram desobedientes à autoridade dele. E eles bendizem o Deus deles, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há Deus que possa livrar como este. Entenda, Nabucodonosor não é um regenerado aqui, mas ele tem chegado a reconhecer o grande poder do Senhor. E Deus foi glorificado. O nome de Deus foi bendito por causa de servos dele, que se dispuseram até a sofrer e morrer antes de desobedecer ao Senhor. Versículo 30, então, eles foram promovidos para uma posição mais alta. Realmente, eu creio que nós vamos ver Nabucodonosor no céu. Mas não primeiramente por causa desse evento, porque ele ainda era muito orgulhoso depois disto, no capítulo 4. E depois de Deus humilhar ele lá no capítulo 4, no final do 4, eu creio que nós vemos a conversão dele. Mas aqui não, ainda não. Eu quero concluir então fazendo um pouco de aplicação. Primeiramente, o Deus que está nos céus ordena que a gente obedeça às autoridades? Sim. Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2 dizem o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Nós vimos isso com Nabucodonosor. A Bíblia declarou claramente que Deus deu este poder a este homem, orgulhoso como se tornou, mas Deus deu a autoridade a ele. E as autoridades que existem, não somente na Babilônia, mas lá em Roma, nos dias de Paulo, ele disse, foram por ele instituídas. Mas isso só foi dos tempos lá do Velho Testamento? Não. É verdade hoje, aqui no Brasil. É verdade lá na Rússia, na China e assim por diante. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si condenação. Aí eu preciso perguntar, então, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram desobedientes a Deus nessa situação, desobedecendo a ordem do rei para se prostrar e adorar a imagem? Deus ficou triste com o que eles fizeram? Não. E isso tem uma lição importante para nós aqui. Deus é soberano e Ele governa através das autoridades que Ele constituiu. Presidente, governador e os legisladores, os policiais, o judiciário. Ele expressa o seu governo primeiramente em casa, estabelecendo nós como homens como cabeça da nossa esposa. Pai e mãe
autoridades sobre os filhos, pastores sobre a igreja, o patrão, o funcionário devendo obediência a ele. Deus constituiu estas autoridades. E o mundo está aí para dizer que só existe isso para oprimir as pessoas. Deus diz que Ele estabeleceu isso para o nosso bem. Mas é importante que a gente compreenda que nenhuma dessas autoridades que eu mencionei são absolutos. Na hora que qualquer dessas autoridades contrariar uma ordem do Senhor, nós precisamos, como Sadraque, Mesaque e Abednego, dizer: antes obedeça a Deus do que aos homens. Infelizmente, muitas vezes, não sei se é porque nós não conhecemos o que Deus ordenou, ou se é com medo das ameaças, seja lá de qual for essa autoridade, mas a gente se curva, se prostra diante de homens, em vez de temer ao Senhor. Você adorar o Senhor e a Ele somente, ou você teme aos homens e se curva diante de suas exigências de servi-lo quando contradizem ao que o Senhor ordenou. Finalmente, lembrem-se que estes homens disseram: se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar. Que esta seja a nossa confiança. Obrigado, ó Pai, por Tua palavra que temos meditado aqui nesta noite. Que sirva para o nosso ensino, para a nossa edificação, para a nossa correção e repreensão onde necessário também. Que ainda que venha nos custar, seja zombaria das pessoas, ou seja a perda de um emprego, ou ser jogado na prisão, ou até se venha a custar a vida, que nós possamos dizer com Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Assim serás glorificado. Nós rogamos isto no nome glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.